Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje a nossa aula será sobre distribuição eletrônica, parte 1. Em aulas anteriores, eu expliquei um pouco sobre o modelo, a evolução do modelo atômico. E nós falamos também um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. Hoje nós vamos retomar o modelo atômico de Bohr para também nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre distribuição eletrônica. Lembrando que a aula de hoje é a distribuição eletrônica parte 1. Ao longo das outras aulas nós veremos um pouquinho mais outros aspectos da distribuição eletrônica. Então, retomando o modelo atômico de Bohr. Em 1913, Bohr propôs que os elétrons estavam dispostos ao redor do núcleo do átomo em camadas, as quais, à medida que se distanciavam do núcleo, apresentavam mais energia. Então, a gente tem aqui um átomo, o núcleo do átomo com prótons e nêutrons e as camadas, de energia aqui com os elétrons. Então, nós vamos explicar mais lá na frente, mas são 7 camadas eletrônicas e essas camadas são representadas por letras K, L, M, N, O, P. Vamos falar um pouquinho sobre os postulados de Bohr, um pouco mais profundamente. Então, os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis, e designadas por letras, as seguintes letras, K, L, M, N, O, P. A camada mais próxima do núcleo é designada pela letra K, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui nós temos as camadas e as suas trajetórias circulares. Cada um desses níveis tem um valor determinado de energia, por isso são também denominados níveis de energia. Não é permitido a um elétron permanecer em 2 níveis. Um elétron pode passar de um nível para outro de maior energia, desde que absorva energia externa, ultravioleta, luz visível, infravermelho, etc. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado ou que ocorreu uma transição eletrônica para um nível de maior energia. Veja o esquema aqui ao lado. Então, nós temos aqui o átomo, as camadas de energia e em vermelho o elétron. Perceba que ao absorver energia, que pode ser a luz ultravioleta, luz visível, infravermelho, ele passa para outro nível de energia, na verdade, um nível maior de energia. Então, quando ele absorve energia, o elétron passa para um nível maior de energia. Então, a absorção de energia excita o elétron. E nesse caso, ao absorver energia, ele passa para um nível maior de energia. Um elétron excitado pode sofrer transição eletrônica de retorno ao nível inicial. Nesse caso, a liberação de energia, por exemplo, com luz visível ou ultravioleta. Então, aqui no esquema B, nós temos o sentido oposto do elétron voltando para o seu nível inicial. Nesse caso, ocorre liberação de energia. No retorno do elétron, ocorre liberação de energia. Então, ao elétron absorver energia, ele passa para um nível maior de energia. Então, ao elétron retornar para o seu nível inicial de energia, ele libera energia. Então, aqui nós vemos as camadas de energia e como são distribuídos os elétrons. Então, existem 7 camadas eletrônicas, como nós falamos, camada K, L, M, N, O, P e Q, nas quais os elétrons estão distribuídos, certo? Então, na camada K, a camada mais próxima ao núcleo, é comportado no máximo 2 elétrons. Na camada L, a camada seguinte, é comportado no máximo 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. Na camada N, 32. Na camada O, 32. Camada P, 18 elétrons. E camada Q, 8 elétrons. Na próxima aula, nós vamos entender melhor como é que são distribuídos esses elétrons e algumas explicações do porquê determinados elementos estão em determinadas posições na tabela periódica. Então, isso nós vamos ver nas próximas aulas.
Vamos agora falar um pouquinho das aplicações do modelo de Bohr, tá? Então, um desses exemplos é o teste da chama. Lembrando que esse teste ele não pode ser realizado em hipótese alguma por crianças, por adolescentes, tá certo? Esses experimentos são realizados por cientistas com todos os cuidados, adultos treinados, né? Então, essa observação é muito importante, né? Esses experimentos com fogo, eles sempre devem ser, né, realizados apenas por adultos treinados, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das aplicações do modelo de Bohr. Então, aqui nós temos o teste da chama. Quando os átomos de um elemento são colocados na chama, o calor excita alguns elétrons, isto é, faz com que passem para níveis de maior energia. Ao voltarem aos níveis iniciais, liberam energia na forma de luz de várias cores, que são características dos átomos de cada elemento. Então, ao serem colocados na chama, eles absorvem a energia, né, e passam para níveis de maior energia. Ao retornar para os níveis iniciais de energia, liberam energia na forma de luz, né? Então, aqui, nessa imagem, aqui na imagem A, nós temos o potássio sendo queimado com essa coloração. Na B, o estrôncio com essa coloração. E na C, bário com essa coloração aqui meio esverdeado, amarelo, aqui vermelho, aqui um pouquinho lilás, né? Pelo menos é o que a gente consegue enxergar nessa imagem. Aplicações do modelo de Bohr, agora fogos de artifício. Quando os fabricantes desejam produzir fogos de artifícios coloridos, eles misturam a pólvora compostos de certos elementos químicos apropriados. Para obter a cor amarela, por exemplo, adicionam sódio. Para conseguir o vermelho carmim, colocam estrôncio. Quando querem o verde azulado, usam cobre. Desejando o verde, empregam bário. A cor que um elemento dá aos fogos de artifício é a mesma que ele tem no teste da chama. No momento em que a pólvora explode, a energia liberada na explosão excita os elétrons desses átomos. Quando retornam aos níveis de menor energia, liberam luz colorida, exatamente a cor que seria vista no teste da chama. Então, o funcionamento dos fogos de artifícios é semelhante ao teste da chama que eu mostrei no slide anterior. Então, essa é uma informação interessante do nosso cotidiano, né, e que tem tudo a ver com o modelo de Bohr, tem tudo a ver com distribuição eletrônica. Tá? Então, por hoje ficamos por aqui com a nossa aula sobre distribuição eletrônica, parte 1. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!